turma também, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela sua audiência. E hoje, mais um dia especial, mais um dia educativo, onde a gente vai conversar, a gente vai aprender sobre Deus, sobre a humanidade e com um padre muito significativo, principalmente para nós aqui do Ceará. Ele é aqui do Ceará e ele está fazendo uma história muito linda. Eu considero ele um dos padres mais empreendedores de todos assim que eu conheço, porque onde ele vai, ele consegue crescer, né? E fora isso, é um grande estudioso também. Isso aí, quando eu estava estudando a história dele, eu fiquei muito impressionada. É um padre que nunca fica quieto, ele sempre quer aprender cada vez mais para trazer toda essa bagagem para todos nós na sua homilia, que é inesquecível. Ficou conhecido como o padre da Noite da Misericórdia. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Padre Eugênio Pacelli. Ao vivo aqui com a gente, Padre. Muito Seja muito obrigado, Jaque, pelo bem-vindo. Estou muito convite. feliz com a sua presença. Igualmente também. É um prazer muito grande estar O, aqui com você. o senhor ficou conhecido como a Noite da Misericórdia, né? Me conte, o que é misericórdia para o senhor? Misericórdia é tomar consciência de que quando as nossas misérias aparecem, Deus nunca afasta o seu coração. Deus aproxima. Afirmar que Deus é misericordioso é afirmar que Deus sempre se aproxima da gente nos nossos momentos de fragilidades e de sofrimento. Pois é, como é que o senhor conseguiu fazer aquilo tudo? É uma história, né? Que até hoje, já tem quantos anos? 15 anos. 15 anos, né? Sempre foi aquele sucesso total, assim, aquele monte de gente, porque é o estacionamento, ó, você anda pra caramba. Você bota o carro lá longe e vem andando, porque é um momento diferenciado, é um momento de milagres, né? Sempre foi assim? Começamos com 5 pessoas. Eu 5? era pároco da Igreja do Cristo Rei, aqui em Fortaleza, e sentia necessidade de organizar uma celebração onde a gente usasse mais símbolos, fosse uma experiência mais lúdica da fé. E nós começamos a preparar um espaço. Quando a gente vai para a Noite da Misericórdia, a gente percebe todo o ambiente na penumbra, porque ajuda o recolhimento. Ajuda também as músicas que fazem com que as pessoas entrem nesse clima. E a Noite da Misericórdia surge justamente para a gente cantar as misericórdias de Deus na nossa vida e na vida do mundo. Todos nós, há no coração humano esse desejo profundo de conhecer Deus, de se deixar abraçar por Deus. E a Noite da Misericórdia não é outra coisa senão o abraço de Deus para cada um de nós. O senhor sentiu isso nos paroquianos, que eles precisavam de um momento diferenciado, assim? Eu comecei a perceber isso através do sacramento da reconciliação. Nos confessionários, eu escutava muito assim das pessoas a dificuldade de entrar em contato com Deus, né? E gostaria de algo que fizesse com que elas fizessem um exame de consciência na vida das pessoas. E o que é que nós fizemos? Usamos a metodologia de Santo Inácio de Loyola, que é o exame de consciência, onde a gente lê um texto bíblico e faz algumas perguntas. E deixa o Espírito Santo falar no coração de cada uma delas. Deus sempre tem uma resposta para o momento existencial de cada pessoa. Basta escutar. Qual o pecado que o senhor acha que é mais difícil, dentre todos esses anos que o senhor ouviu, né? Que o paroquiano tem dificuldade de se perdoar, por mais que o senhor esteja perdoando, dando a penitência. É a falta de confiança na misericórdia de Deus. O perdão de Deus nunca vai ser totalmente completo se eu também não fizer a minha parte. Então, às vezes, a gente duvida, né? Aquilo que o Papa Francisco nos alertava tanto. Deus nunca se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. E é verdade, Deus perdoa, mas a gente não se perdoa. A gente insiste em ficar preso a algo do passado com coisas negativas. Santo Inácio de Loyola, ele disse que tudo que nos prende ao passado com coisa negativa é fruto do espírito do mal, É não é mesmo. de Deus. Deus, quando faz a gente olhar para o passado, ele sempre nos faz relembrar coisas bonitas. Porque quem olha para o passado, preso às coisas negativas, entristece no presente e não cria expectativa de futuro.
Agora, quando a gente olha para o passado para lembrar coisas positivas, o nosso coração no presente se anima e nos lança para frente. O diabo nos mantém sempre preso ao passado, É com verdade. coisas negativas. Deus nos liberta do passado negativo e nos coloca em caminho em direção ao nosso futuro. Mas, padre, e a Eucaristia? Quando você vai lá, se Hum. confessa, e no seu íntimo, como a gente está conversando aqui, a pessoa não se perdoa. A Eucaristia, ela tem o mesmo efeito? Olha, o próprio ritual da Eucaristia tem uma parte chamada ato penitencial, onde a gente se reconhece necessitado da misericórdia de Deus. E ali os pecados veniais são todos perdoados. Mas a igreja nos aconselha, se tiver algum pecado mortal, que procure um sacerdote para receber absolvição, né? Mas o que eu friso é que muitas pessoas que se confessam, às vezes, com tanta frequência, mas não são capazes de se dar o auto perdão, Sim. entende? Às vezes pessoas se confessam durante toda a semana contando a mesma falta que já foi confessada. Ao Salmo 102, que os teólogos dizem que era o salmo que mais Jesus gostava, porque o salmo canta a misericórdia de Deus. E há uma frase lá que me encanta muito quando o salmista diz, bota na boca de Deus, eu não fico remoendo culpas passadas, meu perdão é pleno. Olha que coisa bonita. Lindo, né? Eu tinha um professor de teologia que dizia que Deus sofria de amnésia, né? Deus, quando perdoa, ele não fica mais Eu não olhando volto ao nunca passado. mais no Não assunto, volta, né? não volta. Mas a gente insiste. Santo Inácio dizia que isso não é de Deus. É fruto do espírito do mal. Então a gente tem que tirar muito da nossa vida espiritual essa dimensão de ficar preso ao passado com coisa negativa. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus, né? Não vem. Ô, padre, olha aqui para essa câmera e fala para essa pessoa agora que está nos assistindo, que tem essa dificuldade de se perdoar. A primeira experiência do amor de Deus passa pelo amor a você mesmo. Então, se ame profundamente. Não fique preso a nada do passado que te causa ressentimento, que te causa dor, que te paralisa no presente. Você é maior do que tudo isso e o amor de Deus transborda no teu coração. Toma posse dessas palavras que Jesus fala, né? Vai e não peques mais. Não olha mais para o passado. Vai, porque o teu caminho é um caminho cheio de leveza, de força e de misericórdia de Deus. Ai, amém. O senhor falou muito aqui de Santo Inácio, né? Ele dizia o seguinte: o perigo não é errar o caminho, mas viver sem discernimento. O senhor acha que hoje as pessoas elas sofrem mais por falta de fé ou por falta de discernimento? Eu acho que falta de discernimento, sabe? O discernimento é a capacidade da gente decidir a partir dos sonhos de Deus para nós. Santo Inácio, ele é o mestre do discernimento, ele diz assim: nunca tome decisões em momento de desolação, ou seja, em noites escuras. Sim. Ontem, na Noite da Misericórdia, eu refletia justamente isso. Quantas decisões nós tomamos de cabeça quente? Quantas decisões nós tomamos agitados? Você, quando está agitado, quando está na noite escura da fé, você está fragmentado. E toda decisão que você toma fragmentado, você se arrepende depois. Não faz bem para você, como não faz bem para a pessoa que você ama e que convive com você. Então, Santo Inácio diz: quando for tomar alguma decisão, primeiro se pacifique. Peça ao Espírito Santo a força, a luz, o dom do discernimento, para que você veja com clareza e, a partir da clareza de Deus, você decida por aquilo que realmente vai ser o sonho de Deus para a tua vida. Sim. Qual pergunta o senhor acha que nós devemos fazer todos os dias para Deus, para a gente se tornar uma melhor pessoa ou então uma pessoa menos pecadora? Eu acho que ter essa certeza que nós somos constantemente mergulhados no amor trinitário de Deus. Nós nunca estamos sozinhos, nós somos habitados por Deus. E quando a pessoa toma consciência de que está em Deus e Deus está nela, as dificuldades poderão acontecer,
Os sofrimentos poderão vir, mas a certeza da fé, da esperança e da confiança nos faz vencer. Porque quem tem fé olha para além da cruz. Quem não tem fé para na cruz, para no sofrimento. E Deus nos dá essa ousadia de nos colocar a graça da fé, eu digo que é uma luz que Deus acende no nosso coração para iluminar as nossas noites escuras. Quem é que não passa por noites escuras? Quem é que não tem tempos difíceis, né? No quarto, quando a gente vive na escuridão, a gente não sabe para onde se dirigir, mas basta um palito de fósforo aceso que você já segue e sabe muito bem onde encontrar a saída. Assim também é a fé. O senhor, os padres, de maneira geral, vocês sentem sofrimento, dificuldade? Qual a maior dificuldade de ser um padre? Estão nos momentos difíceis, nas noites escuras. Eu tive uma experiência que eu perdi meu pai e minha mãe num período muito curto, né, de uma forma assim muito rápida. E olhando agora, depois de tudo que eu passei, eu me pergunto: onde foi que eu encontrei força para ficar de pé naquele momento? Era justamente a fé. Porque no momento do sofrimento, a gente não escuta nada, a gente não vê nada. Até parece que Deus se ausenta, mas é pelo contrário. Deus estava muito presente no abraço de uma pessoa, numa palavra amiga, porque eu sempre gosto de dizer: Deus não tem braço, Deus não tem perna, Deus só tem coração. Nos momentos de sofrimento, Deus utiliza os braços, as pernas, a palavra de algum amigo para ser nosso consolo. Então, naquela experiência de dor, porque a gente não é preparado para se despedir das pessoas que nós amamos, né? E é justamente naquele momento, sepultando meu pai, e com 2 meses, aliás, sepultando minha mãe, e depois de 2 meses, meu pai, Caramba. que eu ficava assim. Deus foi muito maravilhoso comigo, porque era a presença dele que me sustentava e alimentava meu coração, né? Na certeza da ressurreição. O que seria da nossa vida se a gente não tivesse perspectiva de vida além da morte, né? Os ateus dizem que a gente vive para morrer. O cristianismo diz que a gente morre para viver, né? Aliás, os primeiros cristãos nunca usavam essa palavra morrer, eles usavam a palavra adormecer, que coisa bonita. Adormecer, que é uma passagem só, né? Isso mesmo, a gente adormece como Santo Agostinho, ele diz assim: "No dia em que eu adormecer para o mundo, no mundo eu vou deixar tudo o que eu tenho, em Deus eu vou levar tudo o que eu sou". Olha que Ai, coisa que coisa bonita. E o linda. que é que nós somos? Amor, convivência, família, né, doação, entrega, tudo isso somos nós. Então, Ai, padre, o senhor já estava me fazendo chorar. eu Coisa linda, o senhor passa uma paz tão boa. O senhor tocou num assunto muito delicado para muita gente, que é a morte, né? Que, na verdade, se tem uma coisa que é certa nessa vida, é a nossa morte. isso, É a única coisa que é certa mesmo, para todos nós. E eu acho, principalmente, padre, que quando é um acidente, uma tragédia, uma coisa que vem assim momentânea, de uma hora para outra a pessoa vai embora, né, faz a passagem, né, a é, pessoa adormece, eu acredito que é onde a gente tem que fortalecer mais ainda a nossa fé. Porque se a gente acredita mesmo em Deus, a gente sabe que vai reencontrar essa pessoa, não é verdade? é verdade. Né? Então, assim, para aquela pessoa que está agora passando exatamente por isso, ou que depois de muito tempo, que eu conheço até uma grande amiga que demorou muitos anos para se recuperar quando a sua filha morreu, entendeu? Então, o que falar para uma pessoa que está passando por isso? Fortaleça a sua fé? É fazer tomar consciência de que ela não está sozinha, né, que às vezes a fé nos dá essa ousadia da gente olhar para além da escuridão e da dor. Mas a gente não pode, de maneira alguma, abafar os nossos sentimentos e negar o nosso sentimento. Sim, A gente tem que tem que chorar sentir mesmo, mesmo, né? chorar, Aham. às vezes até se revoltar contra Deus, isso faz parte também. Momentaneamente. É. Momentaneamente, depois volta, Sim, sabe? Deus sim. compreende. Tá. compreende. O próprio Jesus, Filho de Deus, ele fez essa experiência
quando ele estava no Horto das Oliveiras, do distanciamento de Deus, da ausência de Deus. Sim. Quando ele começa a suar sangue, ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus sente o abandono do Pai, assim como eu, como você, como toda pessoa humana sente diante da partida. A gente sente-se assim sozinho, órfão, Sim. órfão, né? Aham. Mas depois Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Aham. Né? Quantas vezes a gente disse como Jesus: Senhor, afasta de mim essa situação, eu não aguento tudo. Mas Jesus dá sentido. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Sim. quando a gente se entrega à vontade de Deus, eu não acredito que Deus mande sofrimento para ninguém. Qual pai que manda Não, sofrimento para também seu não filho? acredito nisso, com O que é certeza. que Deus? Deus sempre tira de uma experiência de sofrimento que é inerente à condição humana, o crescimento. Depois de uma crise, tem sempre um momento de crescimento. Eu não acredito no Deus que manda sofrimento de maneira alguma. Não acredito. Hoje, escutando as pessoas, né? Hoje em dia, qual o maior sofrimento que o senhor vê, assim, de uma maneira geral? Eu vejo assim, é a falta de autovalorização, sabe? Essa pandemia nos adoeceu muito da mente e nós somos habitados por tantos pensamentos negativos. A mente mente, nem tudo que a minha mente fala corresponde à realidade, à verdade. Então, quando a mente adoece, o corpo todo padece. Sim. Então, você vê tantas pessoas com a mente assim, de sofrimento, de desânimo, de desvalorização de si, de falta de sonhos para É serem mesmo, realizados, padre? entendeu? Então, a gente diz assim, são pessoas que estão Vive sem vivas, objetivo. é, é, Nossa, sem objetivo. Então, se você não alimenta os seus sonhos, você passa a vida toda é vegetando, verdade, sabe? é É um verdade. morto-vivo, Você tem que ter um morto-vivo. objetivo para acordar, né? Quando você acorda, qual a primeira pergunta que a É gente tem que assim, fazer, padre? é verdade. Senhor, o que é que nós vamos fazer juntos nesse dia? Né? Há um poeta português chamado Fernando Pessoa que ele diz assim: Deus quer, o homem sonha e o milagre acontece. Você é do tamanho dos seus sonhos. Quem sonha pequeno vive pequeno. Quem sonha grande vive grande. Então, às vezes, na nossa juventude, hoje, falta essa capacidade de sonhar. Sim. Porque se você não sonha, você não vai ter alegria nem de acordar. Uhum. Já fez essa experiência de dormir sem perspectiva de acordar no outro dia? O dia já começa É cansado, verdade. Você não né, quer já nem começa levantar, vai fazer o de quê? maneira Né? Qual o alguma, de objetivo? Não maneira tem nada alguma, para fazer, né? né. Viktor Frankl, que foi o fundador da logoterapia, que ele passou por uma experiência de campo de concentração, ele dizia ele formou a sua teoria a partir dessa experiência. Ele dizia que todas as pessoas que dormiam com sentido permaneciam vivas. Ai, que lindo isso. Nossa, Uma pessoa que tira o sentido da sua vida, a vida já não tem mais sentido. Então, se a gente não tem sentido, sonhos para serem realizados, alguma coisa está muito mal. O desânimo, a rotina, vai tirando da gente a capacidade. Eu digo isso para os casais que eu acompanho. Se vocês não sonham juntos, o matrimônio de vocês está fadado ao fracasso. Um casal que não sonha juntos, eles vão dividindo esse elo tão profundo do matrimônio. Porque o que mantém um casal unido é a capacidade de sonhar. e a presença de Deus, né? E a presença de O Deus, senhor, o senhor que tá é o fazendo um Espírito trabalho muito lindo, Santo, né? que suscita os nossos sonhos. Sim, sim. O que a gente observa é que muita gente está casando ainda, né? Mas existem muitas separações também. E o Padre Eugênio está fazendo um trabalho muito bonito com os casais, né? Quando o senhor pensou, vou fazer esse trabalho com casais, foi por conta de quê? O que que o senhor viu, que estava acontecendo, que estava precisando desse fortalecimento aí dos casais? Veja só, assistia muitos matrimônios aqui em Fortaleza. E depois que encontrava alguns casais perguntando, já tinham se separado. Eu Hum, comecei a perceber que a celebração, às vezes, do matrimônio era muito mais um evento social do que propriamente é religioso. verdade,
verdade. As pessoas casam, às vezes, só para fazer festa, do que propriamente ter consciência de que aquele momento vai ser um entrelaçamento de 3 corações, o casal e Deus. Aquele amor vai se tornar um sacramento. Então, diante dessa realidade, e lendo a encíclica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, ele dizia que havia um vácuo na igreja para acompanhar jovens casais no início do seu matrimônio. Depois de ter acompanhado muito tempo as equipes de Nossa Senhora, o ECC, aí eu convidei um casal amigo, Patriciana e Davi, e outros 12 casais para a gente fazer essa experiência. E para minha surpresa, assim, o primeiro convite que a gente fez, chegaram uns 200 É casais. sério? Sim. E como é que é na prática? E o que é aqui? Cada grupinho desse é acompanhado por 2 casais, assim, mais de uma experiência maior, né, na vida conjugal, e o grupo é formado por 12 a 15 casais, né. É uma reunião uma vez por mês, onde a gente trata temas que estão relacionados à vida conjugal, como as interferências familiares, a interferência dos amigos, a importância da oração na vida conjugal. Nós estamos preparados para a chegada dos nossos filhos? Porque uma coisa, já Olha, que eu pergunta boa. descobri uma coisa, veja só, os maiores problemas na vida conjugal, eles acontecem depois que os filhos chegam. Por quê? Porque antes dos filhos chegarem, eles ainda estão em experiência de namoro. É um olhando para o outro, um cuidando do outro, mas quando a criança chega, se o casal não está preparado, vai dividir. Vai dividir, porque a atenção, o marido vai Isso. se sentir um pouquinho mais de lado, a Aham, esposa vai dar mais assistência ao filho. aham. Então nós preparamos muito esses casais para a chegada dos primeiros filhos, porque se eles estão sedimentados, o filho vai chegar no ambiente formado na rocha e vai ser um elo muito forte, assim, de alegria, de felicidade e de partilha de missão, né. E quando é que o senhor abençoa uma separação? Em qual caso? Eu não posso, como ministro da igreja, a orientação da igreja hoje, ela não permite que a gente abençoe. Não, abençoar que eu quero dizer é o seguinte, qual é a única forma que a pessoa pode se separar e que Não, que tem um caso, eu quando era pároco do Cristo Rei, eu fundei um movimento chamado Amores Letícia, que é um movimento que acolhe casais em segunda união. Hoje ainda continua lá. Eles vão fazer retiros lá no mosteiro. São casais que passaram pela primeira experiência e depois de 10 anos de convivência, a gente acolhe e eles desenvolvem um trabalho muito grande na paróquia do Cristo Rei, né. E o que é que a gente faz? Uma coisa que eu achei era na época do Dom José Antônio e Dom Sérgio, que era pároco. Dom Sérgio foi fazer a visita pastoral na paróquia, e eu disse: "Dom Sérgio, estou querendo acolher esses jovens, esses casais de segunda união, que estão desejosos de participar da igreja". Dom Sérgio, com aquele coração de pastor: "Acolha, vai ser uma experiência muito bonita", e nós fizemos isso. Olha, muitos dele depois entraram com processo de nulidade no tribunal. Todos conseguiram. ai, que bom. Todos conseguiram. Aí o que que E puderam aconteceu? casar novamente Puderam na casar igreja. novamente, mas não quiseram sair do movimento Amor de Letícia, permaneceram. Então, hoje é uma realidade muito grande na vida da igreja. E a igreja, a gente tem que favorecer o acolhimento dessas pessoas. Ninguém casa querendo se Não, separar. não mesmo. Ninguém casa. E as pessoas têm a oportunidade. Eu tinha um professor, o padre Hortal, que era professor canonista, foi reitor da PUC do Rio de Janeiro. Ele escreveu um livro chamado Casamentos que Nunca Deveriam Ter Acontecido. Ele afirmava que 80% dos casamentos que são realizados na igreja têm elemento de nulidade. Olha Quais só. seriam esses elementos, Ela é assim? mediunidade, a pessoa não tem consciência de que está celebrando um sacramento, Uhum. tá Da sem da importância. importância, Aham, porque São Tomás de Aquino diz: "Um sacramento celebrado sem fé é um sacramento nulo, verdade. nulo".
Então, às vezes, você é pressionado por alguma realidade, né? Às vezes, problemas psicológicos que você não conhecia da pessoa e se manifestam, Sim. né? Às vezes, interferências também grandes. E por isso que a igreja, reconhecendo que houve rito, mas não houve sacramento. Eu, quando faço um casamento, eu vejo claramente ali, que ali é mais um evento É social mesmo, você do que consegue o ver e já discernir, propriamente, assim? propriamente assim. Nossa. E em alguns documentos eu faço uma observação, sabe? Faço uma observação, porque eu digo assim: "Meu Deus, isso daqui", e a gente conversa, né? Conversa assim, e você vê as motivações. Por isso que eu disse assim, falta na igreja uma catequese de preparar as pessoas para a celebração desse sacramento. Olha a contradição. Uma criança que vai fazer, receber o sacramento da crisma, da confirmação, às vezes passa 1 ano, 2 anos em preparação. E uma pessoa que vai casar É para o resto mesmo, da vida, é um final de semana. é verdade. E que muitas vezes não é dormindo E lá. estão dormindo, É né, haja aquele verdade. com a obrigação, É é verdade obrigação, mesmo. entendeu? Não é uma contradição? É, Porque total, um sacramento total. que a gente propaga que é para a vida toda, um final de semana, e às vezes os cursos não tocam É, por isso que o Amaro, olha, o que é que acontece no Amaro? Muitos casaram na igreja, mas depois da caminhada a gente descobre que eles não tinham consciência daquilo que foi celebrado. O primeiro caramba. retiro do Amare, no primeiro ano, é esse: família tem cheiro de Deus, onde a gente frisa a importância da família como sacramento, né, uma visibilidade do amor trinitário de Deus para a humanidade. E eu estava dizendo para o seu pai que as pessoas que mais gostam do Amaro são os homens. Os homens que vêm cheios de preconceitos da igreja, né? Coisa de igreja, tudo. E o Amaro, ele desburocratiza tudo. Depois esses meninos começam a participar das celebrações. Agora, a gente respeita muito, né? O Respeita tempo, muito o tempo. Assim como Deus. sim. Bento XVI dizia que uma das características de Deus é a paciência. A paciência de Deus nos constrange, né? Quantas vezes a gente quer que seja, a gente reza o Pai Nosso: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu". Mas muitas vezes eu quero, Senhor, que tu faça a minha vontade, senão eu me revolto e vou para outra Tem gente religião, que pô. briga com Deus Briga ainda, com né? Eu Deus, já né? vi. É. Eu já vi. Agora, padre, que interessante tudo isso que o senhor falou. Então, o que que a pessoa que está agora noiva, Hum, né? Noivo, que está nos assistindo, quais são os pontos que deve verificar, já que ainda tem tempo, sim. né, de desistir, sobre aquele casamento, se realmente é para casar ou não? Existem alguns pontos assim que a gente pode observar e pensar, não, acho que não é esse. A primeira coisa, eu gostaria de dar um exercício. Olhe para a realidade de vocês nesse momento. Você gostaria de tomar consciência, daqui a 30 anos, eu gostaria que essa realidade estivesse mais intensa ou menos intensa, né? Uma coisa muito interessante é que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz, porque aqui está a lógica do amor cristão. Jesus diz assim: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida". Às vezes a gente quer casar para buscar a felicidade sozinha. Não é? Platão dizia que o amor só é possível entre duas pessoas diferentes. Se fossem iguais, não haveria complemento. Então, a beleza do matrimônio está em você buscar complemento no outro, entendeu? Mas se deixar complementar pelo diferente do outro. Aquilo que Jesus fala: "Vocês são a luz do mundo, vocês o sal da terra", um dos evangelhos mais usados. Sal demais estraga a comida, É. sal de menos não dá gosto, luz demais cega, luz de menos ninguém enxerga nada. Então, nossos matrimônios, nossos relacionamentos às vezes não dão certo, porque a gente quer sempre amar em excesso. Tudo em excesso faz mal. O extremo é perigoso, né?
Quando você quer iluminar demais a vida do outro e não se permite iluminar, não está tendo complemento. Quando você quer dar sabor demais à vida do outro, mas não se permite saborear, é aquela atitude de Pedro quando Jesus veio lavar os pés dele. Senhor, não te permito que você lave meus pés. Às vezes é muito mais fácil a gente lavar do que se deixar lavar. Às vezes, numa sociedade que prega a eficiência, que acha que se você precisar do outro é negar a sua capacidade, né? Jesus disse: não, o amor é isso. É lavar, mas se deixar lavar. Iluminar, mas se deixar iluminar. Não tem uma atitude só. Ah, eu lavo para você porque eu não quero dar imagem de fragilidade. E a gente sente muito bem no relacionamento quando há essa comunhão. Quando isso deixa de existir, já não existe mais matrimônio. Duas Sim, pessoas vivendo juntas, somente. somente. E o peso do pai e da mãe? Quando o pai e a mãe não querem. Isso a gente tem que ver muito. Há uma reunião do Amari que fala sobre as interferências. Eu notei, você falou aqui As desde o início interferências, disso. e de modo Que eu especial. notei que era da A família gente diz mesmo, né? assim, da sogra, É né, isso. às vezes. Há casos que os meninos contam assim, que às vezes as mulheres, né, Uhum. contam que quando foram casar, a sogra deu até o cardápio do que o filho gostaria de... Mas eu digo para elas o seguinte, veja só, toda mãe é uma sogra em potencial. É mesmo. Olha, quando diz o ditado que quando uma mãe casa uma filha, ela ganha um filho. Quando uma mãe casa um filho, ela ganha uma rival, né? É bem freudiano. Freudiano, assim, diz assim, por quê? Porque quando uma mãe casa uma filha, é normal a filha trazer o esposo para perto da família. E quando a mãe casa um filho, geralmente a esposa vai levar. Se eu sempre vi minha mãe assim, tinha umas coisas interessantes, minha mãe é boníssima, né? Mas a gente sentia assim, quando casou os filhos, mamãe, já tá... Até a sua mãe, É padre. minha mãe. Mamãe, agora deixa eles cuidarem da vida dele. Mas isso é natural. E a gente tem que ter muito, muito E cuidado quando para é que seu essa... pai lhe dizendo? Não, meu pai estava bem com todos, né, era com o genro, com as noras, tudo. Mas é Não, eu preci digo assim, muda quando é o pai aconselhando, não caso. não, o pai às vezes eu sempre disse que mãe tem um olhar assim, tem sétimo sentido, sabe, sete sentido. Eu nunca vi um filho sofrer por ter obedecido seu pai, sua mãe, mas já vi muitos filhos sofrerem por não terem escutado. Porque mãe sabe, ela percebe quando a pessoa vem para completar a vida do filho ou da filha, ou quando vem para... Tem, tem muito isso. Isso é coisa de Deus na vida do filho, É, né? né? É uma coisa assim. Às vezes é difícil quando você está com o coração apaixonado, quando está envolvido assim, quando os pais chegam para dar conselho, porque coração apaixonado é coração cego, é ouvido fechado, não acolhe. Mas depois, quando a gente toma consciência, a gente vê, sabe? A gente falando de mãe, eu sei que o senhor é muito devoto de Maria, não é? Muito. Como é que esse amor por Maria começou na sua vida? Foi graças ao amor de minha mãe. Ah, é? É, é. Minha mãe era uma mulher muito religiosa, muito religiosa. Nós somos 6 filhos, um em cada ano. O berço do primeiro foi até para o último, né? Às vezes é a roupa. Ah, Então, minha mãe era mulher assim de... A gente morava... Eu sou de Ibiapina, cidade aqui do interior do Ceará, e minha casa ficava ao lado da igreja. E minha mãe era uma mulher de adoração. Olha, só pra você ter uma ideia como ela era religiosa. Eu nasci às 12 horas do dia. Às 3 horas da tarde, ela mandou minha madrinha me levar para a igreja para batizar. Fui sério? batizado no mesmo dia, Eu não acredito. às No, 3 no horas, mesmo dia? mesmo dia. Porque 12, naquela... 3 Não, horas já pois estava é, se ela batizando. nem participou porque estava, né?
Acamada, né? Camada, né. Você vê, naquela época não tinha tantas preparações, tantas coisas. Não tinha não. Chegava lá o filho, o padre passava o dia todo na igreja, né. Então foi uma coisa linda, assim, ela não queria que perdesse tempo sem receber o Nossa, sacramento. então a sua mãe teve um papel fundamental na sua Muito, ordenação? muito. Sim? Muito, muito. E quando eu comecei, e minha vocação nasce justamente por isso, porque quando eu era adolescente, eu juntava sempre meus colegas de rua, porque naquela época o shopping era a praça da cidade, né? Então o que a gente fazia? Juntava meus colegas e todo mês de maio eu fazia o mês todo de procissão, levando uma imagem que eu ganhei de uma tia minha que era freira para casa de todos eles. A Com nossa quantos anos isso? isso com 7 Não anos, acredito, uma 7 anos, criança fazendo 7 isso? anos, 7 anos. Aí foi que aconteceu, eu nunca me vi fora da vocação religiosa. Desde sempre então? Olha, Nossa. era uma coisa incrível. E eu tinha esse dom de congregar meus colegas, né. E aquilo fazia e o povo gostava, porque eu levava durante 3 meses. E quando foi um padre lá, quando eu estava com 12 anos, foi um padre daqui de Fortaleza para lá, padre Donizete Pires. E ele foi falar com o padre e perguntou ao padre: "Olha, você conhece algum jovem daqui que tem esse despertar religioso?" E eu era coroinha, estava sempre na igreja, participava das celebrações, tudo. Aí o padre disse: "Olha, tem esse jovem aqui", e deu o nome de 3. Uhum. Aí como eu na minha cidade só tinha até a quinta série, eu estava terminando a quarta, aí esse padre foi falar com meu pai era farmacêutico. Aí me lembro que meu pai chegou na refeição e disse: "Olha, hoje foi falar um padre comigo, perguntando se você quer ir para o seminário". Ixi, para mim foi uma realização. Eu cheguei aqui em Fortaleza com 12 anos, para estudar no Colégio Santo Inácio, Caramba. né, mas não tinha nenhuma tinha o desejo, né, Sim. mas a decisão mesmo de entrar só foi tomada com 18 anos, quando eu fui para Salvador fazer o noviciado. Você sabia que eu trabalhei com a irmã Dulce? Sabia, inclusive eu ia perguntar, porque Pois isso é é. muito divino. Incrível. Eu tenho uma foto dos meus votos, minha mãe e meu pai, com a irmã Dulce. Porque Nossa. morei em Salvador e no tempo da experiência do chamado noviciado, a gente tinha 3 meses de ficar no hospital. E o hospital escolhido era o hospital da irmã Dulce. E a gente convivia com ela todos os dias. Tomava café, celebrava, almoçava, tudo. Irmã Dulce era uma mulher incrível. Ela tocava sanfona, acordeon bem, uma pessoa linda, linda, de um coração muito Quando o grande. senhor percebeu que ela era especial? Ah, sempre. Sempre? Quando a Por gente chegou quê? no Ela hospital, tinha o uma energia. trato, a energia, carisma, o carisma, assim, uma mulher incansável. Ela dormia, tinha um problema sério muito grande de pulmão, dormia sentada, com um balão de oxigênio É do lado. mesmo? Acordava cedo, tudo. A gente perguntava. E naquela época que a gente fez essa experiência, todos os hospitais do município e do estado estavam em greve. E as pessoas deixavam os enfermos na porta do hospital. E ela dizia: "Nós não vamos deixar voltar ninguém". Mandava colocar os colchões nos corredores, tudo. E a gente trabalhava com as 2 pessoas mais necessitadas, eram as crianças excepcionais, que eram depositadas pelos pais lá na porta do hospital, Ó, e as pessoas idosas, abandonava ali. abandonadas. É mesmo. E ela mandia eles chamavam a irmã Dulce de mãe, era a mãe Ó. deles. Quais são as passagens mais inesquecíveis que o senhor viu ela fazendo? Uma passagem foi, nós saímos um dia, isso é retratado até no filme, nós saímos um dia para recolher os enfermos, cedinho. Ia numa Kombi, um colega ia dirigindo, ela ia com a irmã Olívia, e a gente, se encontrasse alguma pessoa no chão, perguntasse se a pessoa que ia para o hospital para tomar um banho, para ser consultado, levava a pessoa e depois dava banho e os médicos atendiam. E depois dessa saída, a gente ia nas feiras pedir ajuda. E nós fomos num depósito de comida que tinha lá. E ela chegou para um senhor e perguntou: "Eu vim lhe pedir uma ajuda para os meus pobres". E o cara cuspiu na cara dela. Meu Deus. Foi. E ela, com aquela simplicidade, ela pegou, tirou o lencinho da mão, colocou assim na rosto e disse assim: "Você deu a minha,
agora me dê a dos meus povos. Oh, Aí caramba! a mulher dele saiu assim, uma baiana, mas deu um tranca nele. Como é que Caramba! você faz um negócio desse com uma mulher dessa? Essa mulher é uma santa, acaba safada. Aí começou a dizer coisa pra ela. Ele deu, né? Aham. Aí quando a gente estava voltando, um colega meu que era capixaba, muito, ele quis até. Aí, irmã Dulce, como é que a senhora aguenta um desaforo desse, irmã Dulce? Como é que a senhora me permite? E ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Se a gente paga o mal sempre vai vencer. Mas se a gente paga o mal com o bem neutraliza sempre o mal. Que coisa bonita, né? Ah, não. O senhor tá me fazendo me emocionar várias vezes aqui, viu? Eu tive a graça de conviver com a Nossa, irmã que Dulce. lindo mesmo. Isso é um Foi. Com presente divino cenas. mesmo, né? E essa cena aparece no filme É, dela. né? Filme dela. Eu me lembro com gente, porque ela era muito assim tímida, ela Sim. sempre olhava com o olhinho para baixo, né? A simplicidade de tirar o lenço, passar no Aham. rosto. Você deu a mim, agora me dá dos meus povos. Nossa. O senhor já viu ela com raiva alguma vez? Não, Nunca brigou com não. ninguém Era um assim? temperamento sempre Igual. igual, igual. Nossa. Alegre, gostava muito de cantar, tocar Luiz Gonzaga, né? Assim, a pessoa fora de série. É, o senhor percebia Deus nela, então. Muito, muito, era o agir de Deus. E todo mundo dizia que é uma força extraordinária, divina desta mulher, porque era muito frágil, muito pequena, né? Mantusse assim muito. Você olhava para ela, você pensava que era uma pessoa enferma, É porque era frágil, mesmo. mas de uma força, de uma coragem, incansável. Quanto tempo com essa experiência com ela? 3 meses. 3 meses É, inesquecíveis, né? inesquecível, Que foram inesquecível. muito Ah, ficou na importantes. minha isso foi no nos primeiros anos da minha entrada na Companhia de Jesus, como jesuíta, né. Mas Eu fui já para já era padre Salvador. ou não? Não, Não não, era ainda, estava estava estudando começando, ainda. começando a caminhada para a preparação ainda. Nossa, quando eu falei aqui no início, eu vi que o senhor realmente é um estudioso, o senhor não para de estudar, né, o senhor tem as suas faculdades, mas o senhor sempre está se especializando. Qual a importância disso para o sacerdote? Hoje a gente tem que procurar muito atualização. A Companhia de Jesus tem um termo: "O jesuíta deve estar sempre em formação permanente", porque o mundo se desenvolve com uma rapidez incrível. E a gente não pode ficar, senão a gente não vai Não ter pode ficar mais para uma trás, né? linguagem para Sim. falar a realidade para as pessoas, né? E o evangelho tem que ser atualizado hoje, a linguagem das pessoas tem que ser atualizada. E o Espírito Santo é quem suscita na igreja essa capacidade de atualização da boa nova de Jesus para a vida das pessoas. E hoje nós temos que nos atualizarmos como padres na busca da linguagem, né, na busca da compreensão e, de modo especial, do conhecimento do coração das pessoas. Sim. E como é que o senhor lida com as questões mais difíceis, assim, de, vamos dizer, de aconselhamentos? Porque a gente vê em outras religiões que o pastor tá ali sempre só falando coisas boas para todo mundo, nunca vem falar coisas que, poxa vida, eu não queria escutar isso. Como é que o senhor consegue administrar isso dentro da Igreja Católica, né? Nessas questões que são mais polêmicas para todos? O critério que eu uso é sempre um critério que usava um padre jesuíta chamado Padre Hurtado, no Chile, que é um santo. Ele sempre dizia que a vida religiosa dele e o ministério dele começou a mudar quando, diante de qualquer realidade que ele se encontrava, ele se perguntava: o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Qual a palavra? Qual o gesto? Qual a postura? Porque a igreja ela deve prolongar o agir de Deus através do seu agir, entendeu? Então, diante de uma realidade, de modo especial no confessionário, Sim. o que é que Jesus faria se estivesse nesse lugar? Qual a palavra? Qual o conselho? Qual o gesto que ele faria para com essa pessoa? O senhor já teve uma dificuldade grande, assim, em algum momento, diante de algum fato que o senhor viu e teve que dar um aconselhamento e ficou: "O que que eu faço?" Sim,
O senhor pode revelar o que era? Não, era uma realidade muito forte, assim, de uma decisão que essa pessoa tinha que tomar. Sim. E eu pedi para ela para ver com mais clareza a decisão que ela estava pensando em tomar, né, que ela não se deixasse levar, às vezes, por ressentimentos ou por a cabeça quente que ela estava tendo naquele momento, né. E era uma decisão muito difícil. E aí eu disse para ela: "Olha, reze, não durma, amanhã você vai acordar e vai pedir a Deus essa iluminação". Depois ela voltou e ela disse que se realmente se tivesse tomado aquela decisão, naquele momento, porque é o perigo que todos nós temos. E eu sempre coloco também as pessoas, ninguém decide nada por ninguém. Você tem que ajudar as pessoas para que decidam bem, de acordo com o projeto de Deus para elas. É uma mesmo psicólogo de Deus, assim, vamos dizer? Sim, é. Porque Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas, né. Deus não condena ninguém, somos nós que nos condenamos, às vezes pelo uso errado que a gente faz do nosso livre-arbítrio, né. E sempre o cristão maduro é aquele cristão que usa a sua liberdade para o seu bem, para o bem do outro, né. Agora, quando eu uso a minha liberdade para me machucar ou machucar o outro, eu estou tomando uma decisão que com certeza vai me fazer sofrer. Nossa, Padre Eugênio, o senhor é muito iluminado mesmo. Não, É sério. O senhor mas o senhor fez psicologia? eu fiz psicologia, eu sou formado em administração escolar, fiz filosofia, teologia, tenho mestrado em teologia sistemática. Mas vai passar o programa todo falando, são Não, muitas coisas, é é sério. não, é porque eu tento e leio muito, né, Não leio é, lei muito, assim, demais, né. tenho necessidade de estar um pouquinho, assim, atualizado, né, para atualizar um pouquinho a palavra de Deus na vida das É pessoas. porque eu acho que vocês agem um pouco como psicólogo também, ouvindo Sim, todo mundo e tendo que sim. dar as respostas certas, né, ali. Eles buscam que o senhor dê a resposta para eles? "Não, não, mas se fosse o senhor fazia o quê? Me diga aí". E Eles buscam isso? às vezes as pessoas só querem o ouvido. É mesmo, padre. É, Então estão necessitadas, então, só de tão alguém para ouvir. necessitados para escutar, Ninguém sabe. escuta mais ninguém, né. Ninguém escuta mais ninguém, ninguém dialoga mais com ninguém. A gente guarda muito as nossas dores, a gente guarda muito os nossos sofrimentos. Lacan, que era um seguidor de Freud, ele dizia Sim. que toda dor guardada, o corpo somatiza. Quantas vezes o nosso corpo está enfermo porque a gente não foi capaz de verbalizar. Na tradição judaica, tudo que você nomeia, você é senhor. Tudo que você não nomeia, você é escravo. É. Olha que coisa interessante. Quando Jesus expulsava os demônios, a primeira coisa que ele fazia era nomear Beelzebub, príncipe do demônio. Quando Jesus chegava perto das pessoas, dizia: "O que é que você quer que eu te faça?" Porque há um filósofo chamado Sêneca que ele diz assim: "Faz parte da cura o desejo de ser curado". Às vezes a gente quer uma cura, mas a gente não tem consciência do que a gente quer ser curado. Como é que por isso Jesus olha como Jesus usava fazer uma terapia muito interessante. Quando chegava alguém: "O que é que você quer que eu te faça?" Fazia a pessoa tomar consciência Autoconhecimento. daquilo que ela precisa. Porque Deus, como disse Santo Inácio: "Faça tudo como se tudo dependesse de você, mas confie como se tudo dependesse de Deus". O milagre nunca acontece só Deus fazendo a parte dele. O milagre sempre acontece quando os 2 se juntam, Deus e eu. Então, quando Jesus chama: "O que é que você quer que eu te faça?", verbaliza a tua dor. O que é que está te causando sofrimento? Entendeu? Porque a palavra, ela liberta. A terapia não é outra coisa senão você nomear a sua dor. É verdade. A psicanálise é a cura pela fala. Cura Olha que pela coisa fala. Pois simples. é, a E presta palavra atenção, liberta. quando você fala, você está É, com um problema ali, uma dúvida, uma coisa, aí você verdade. está guardando, guardando, porque tem gente que guarda para Guardando. tudo, né? Você tem Quando razão. você fala, pronto, parece que Você tira um peso, né? isso mesmo, Você isso tira um mesmo. peso e quando você se escuta, automaticamente é como se você estivesse já formulando algumas respostas que já estavam dentro da gente. Agora você vê como nessa nossa sociedade é uma sociedade doente, por quê? Porque a gente está
acumulando para a gente mesmo nossas dores, nossos medos, nossas inquietações. Um casal que não conversa, vai abrir espaço para quê? Para imaginação negativa. Sem dúvida. Quantos casais vivem com imaginação negativa? A mente mentindo, fazendo com que se acredite numa realidade que não corresponde. Como é que eu desfaço essa mente negativa? Conversando. Nem tudo que eu estou pensando corresponde à realidade. E a gente percebe muito isso, os casais. A questão da virtualidade que está nos tirando a graça da gente. Ontem nós tivemos uma reunião normal, onde o tema era sentar-se à mesa. Você percebeu que hoje, como nossas mesas estão sendo cada vez mais reduzidas? Antigamente, nós chegávamos na casa dos nossos avós, a mesa maior qual era? A mesa da cozinha. É. Todo mundo se reunia, porque ali era um espaço sagrado. Era a comida, era o diálogo, era a vida que era partilhada. E o Papa Francisco, na sua sabedoria, ele diz que o termômetro para saber se uma família é feliz é saber se ela dá tempo para o diálogo e para a refeição. Manter essa tradição A do almoço, da tradição do janta, onde todo mundo almoço, conversa sem celular. sem celular, porque é um espaço sagrado. Foi numa refeição que Jesus instituiu a Eucaristia. Verdade. As refeições para Jesus eram um momento assim terapêutico, de cura, de conhecimento. Como as crianças, né? Você, um pai e uma mãe, sentada à mesa com seus filhos ali, a criança fala do dia vivido, coloca para fora tantas coisas que é do desconhecimento. E às vezes essas crianças não têm mais esse espaço, aí fica na virtualidade, tudo, no isolamento, e vão se distanciando de si e dos outros. É mais pura verdade. Até desafio você que está nos assistindo, faça esse teste na sua casa, na sua família. Se hoje está todo mundo acostumado a comer em frente da televisão, assistindo alguma coisa, ou no celular, mesmo que esteja só você e seu filho, almoce só você e ele na mesa, à mesa. Almoce, jante, para você ver. Parece que sai as Isso. conversas, né? E você vai ver seu filho, a sua filha falando coisas que você não imaginaria que jamais uma conversa informal falaria. É incrível o que você está dizendo, isso eu já vi muito na prática. Já que as maiores lembranças que nós guardamos de nossas famílias foram sempre realizadas É verdade, numa mesa. com certeza. E hoje como faz falta, sabe? Esse dom de sentar-se à mesa como família para partilhar. Porque ali a gente não partilha só o alimento, a gente partilha sonhos, partilha alegria. E as crianças vão crescendo com o sentido da vida. Sem dúvida. E já que a gente está falando de comida, eu vou pedir licença aqui para agradecer a todos os nossos clientes, nossos patrocinadores, começar agradecendo ao Center Box. Center Box, muito obrigada a todos vocês por essa parceria. É uma família muito católica, inclusive. Eles sempre vão lá, né, também na missa do Padre Eugênio. Um grande beijo, Dona Leda, seu Gerardo, GG. GG é o homem do marketing aí, todas as meninas também, Gláudia, Gladys. Muito obrigada pela parceria. E você aí que não está querendo sair de casa para fazer compras, você pode baixar um novo app do Center Box, que lá você vai fazer todas as suas compras, vai chegar na sua casa e a primeira compra que você fizer, a entrega é grátis. Quer ver um pouco mais? Olha só. Sabe quando você chega de viagem cansada, aí você abre a geladeira, praticamente só tem água? Sabe o que eu faço? Não precisa pegar carro, não precisa enfrentar fila e muito menos perder tempo no supermercado. Eu pego o novo app do Center Box e faço todas as minhas compras sem sair de casa. Esse app ele tá de cara nova, muito mais rápido, muito mais moderno e fácil de usar. Em poucos minutos eu já monto a minha lista de compras aqui, ó. E como eram produtos que eu já comprava sempre, foi só repetir o pedido anterior e pronto. Sabe qual é o melhor? Dá até para ver onde o entregador tá e saber a hora exata que ele vai chegar na sua casa. Você também pode aproveitar as ofertas exclusivas somente nesse app.
Uma solução ideal para você que tem uma rotina corrida e quer mais praticidade no dia a dia e aqui, ó, na palma da tua mão. Economize tempo e dinheiro. Baixe agora o novo app do Centerbox no iOS ou no seu Android. Centerbox, tudo de bom para você! Queria agradecer também a Pronto Carne, alô, seu Luciano. Pronto Carne é só o filé realmente. Você aí que tem uma vida corrida, você chega em casa do trabalho e não tem o que comer. Se você adquirir nos melhores supermercados do Ceará os produtos da Pronto Carne, só basta você abrir, colocar lá no fogão, 30 segundinhos, esquentou e pronto, tá pronto para comer. Eu tô falando de frango desfiado, de carne de sol desfiado, de calabresa e também suíno, sem contar com as novidades, né, que são a super low carb, pizzas sem carboidratos, só proteína mesmo. Então, assim, o seu Luciano está chegando com muito mais informações. Olha aí. A ideia foi que nós usamos só filé mesmo, referido ao frango. Nós usamos só filé de peito de frango e por isso a ideia de criar essa logo, esse jeito de falar de se referir a Pronto Carne. Nós fazemos o mesmo na escolha de fornecedor e produto de qualidade para o resto do nosso produto da Pronto Carne. Seja o processo de produção da carne do sol é muito detalhista, um pouco complicado, para chegar até só filé também na carne do sol. E que testemunha isso são, sobretudo, os clientes, hein? Que quando comem, testam o nosso produto, ele mesmo manda mensagem de agradecimento tão grande que são até comoventes, digamos assim, dizendo que é Pronto Carne só filé. Nossa carne do sol ela é recheada, temperada com a cebola caramelizada. O que é a cebola caramelizada? É o próprio fruto, uma cebola, que ela é cozida por 4 horas e meia. Ela é limpada, descascada, cortada e em cubinho, preparada e depois é cozida em panelona de 80 quilos. E depois de 4 horas e meia, ele perde metade, de 80 vira 40 quilos, e é um produto de excelência. E a própria cebola que se carameliza com o próprio açúcar do próprio fruto. Não tem acréscimo de açúcar, não tem acréscimo de produto químico nem nada. Isso aqui é muito amor, é muito carinho, é uma receita antiquíssima que a gente faz. Não fazemos um atalho de fazer uma carne aí cozidinha e dizer carne do sol. Não, a não ser a carne do sol. Feito todo o processo que precisa fazer para entregar na casa dos nossos clientes a melhor excelência, a melhor carne que ele pode comprar no mercado e abrir com segurança e comer na família um produto excelente. Pronto Carne, é o meu orgulho de dizer hoje, com a chegada desse sítio, é excelência. Pronto Carne é um produto de grande excelência. Feito com alma, com coração, com amor, com carinho, com coragem, que serviu o caminho de todo esse ano que nos dedicamos. Pronto Carne é excelência. Pode ter certeza que Pronto Carne, de fato, é só filé. Valeu, seu Luciano. Pronto Carne é só o filé. Agradecer também nossos patrocinadores New Quality. Você é dono de escola? Você tem uma faculdade? Você tem um curso? Você está precisando aí de móveis escolares? Então fala com a New Quality, chama ele, chama toda a equipe. Alô, Carlos Júnior, Carlos Rossi, são os Carlos aí do sucesso, tá bom? Com certeza eles vão te atender muito bem. Móveis escolares da Movesco, uma das melhores do Brasil. Tem também pisos modulares, tem brinquedos também. E o Breninho tá chegando aí para mostrar um pouco mais. Por que é bom, Breninho? Sabe aquela carteira que balança mais que o ônibus velho? Essa daqui não é assim não. Já pensou em estudar em uma carteira que não te deixa torto? É essa aqui. O bom é que essa carteira é confortável. Então, eu nem preciso inventar desculpa para levantar da aula. Essa carteira não faz barulho quando você mexe. O professor até estranha. Menino, se a aula é longa, o conforto aqui é garantido. Aqui cabe o caderno, o livro e até aquela colinha. É brincadeira. Os melhores móveis escolares do Brasil você encontra aqui, na New Quality. Obrigada a todos vocês pela parceria e a gente continua essa conversa muito linda com esse padre que é diferenciado. Hoje que ele é o padre das estrelas, dos artistas. Padre, é verdade, padre. Lá na sua missa vai muitos artistas aqui do Ceará, cantores, né, apresentadores, né? É o quê, pai?
Obrigada. Apresentadores. Então, assim, o senhor sabia que o senhor leva essa fama de ser o padre dos artistas? Não, é bondade. É, sim, é muita gente, né? Então, assim, hoje não, há muito tempo o senhor faz isso. O senhor sentiu já milagres lá? O senhor tem algumas histórias, assim, de pessoas que foram, sentiram Deus, mudaram de vida, coisas assim? Muitas pessoas falam, né, de experiências religiosas profundas que tiveram na noite da misericórdia. E a gente agradece muito a Deus, porque aquilo que Jesus fala no Evangelho, vinde a mim vocês que estão sofridos e eu vos aliviarei, isso é uma realidade muito concreta lá. As Uhum. pessoas chegam cansadas, sofridas, e a noite da misericórdia é um bálsamo de Deus na vida delas. Né? Casos assim de pessoas que gostariam de engravidar, já foram Não. desenganadas pelos médicos, e de repente trazem as crianças depois de 9 meses, dizendo que foi ali que receberam essa graça de Deus. Então é uma coisa muito bonita, né? É um encontro mesmo de Deus, é todo mundo É, falando a mesma é língua, né? verdade. E o clima é um clima de oração, né? Um clima assim onde as pessoas sentem o poder da oração e o poder de estar congregado no nome de Jesus. E verdadeiramente, quando a gente acredita e põe fé naquilo que a gente pede, o milagre acontece. Deus sempre superabunda em graça, em saúde e em paz. Quando o senhor foi para o mosteiro de jesuítas, né, lá em Baturité, assim, depois de tanto tempo aqui, como é que o senhor recebeu esse convite, assim, o senhor ficou assustado, o senhor ficou triste, como foi? Foi engraçado que foi, né, logo estava terminando a pandemia e meu superior chegou e disse assim: "Padre Eugênio, nós vamos precisar de uns jesuítas lá em Baturité. Você gostaria de Eita. ir?" Aí eu fiquei assim com a proposta, assim: "Padre, me dê uma semana para eu pensar e Ah, então o senhor rezar." podia escolher, então, podia dizer Sim, não? não, na Companhia de Jesus eles Ai, é? respeitam Ai, que muito legal, assim. não sabia. Foi. Aí eu fui conversar com uma grande amiga, que é minha terapeuta também, Marília Fiuza, e conversando com a Marília, eu disse: "Marília, eu estou recebendo essa proposta, o que é que você acha?" Eu tinha muito receio, porque quando eu ia lá para Baturité, eu ficava impressionado como é que aqueles padres moravam ali. Se eu não aguentaria morar aqui, eu iria sair era doido correndo atrás nesses matos aí, porque eu sou muito de cidade, eu sou muito para Sim. fora, tudo. Aí fui conversar com ela e ela disse uma frase muito interessante: "Olha, pelo que eu lhe conheço, essa experiência vai lhe fazer muito bem, porque lá você vai se encontrar, você vai se pacificar, você vai ter um tempo para você. E quando vier aqui, você vai se agitar, você vai ter tempo para servir os outros." E eu muito também eu comecei a sentir umas emoções, uma confirmação daquilo. Sério? Tipo o quê? Assim, uma certeza de que era Deus que estava me colocando Ah, que ali, que legal. ia ser muito bom para mim. Já tinha vivido aqui muito tempo em Fortaleza, nessa correria toda. E eu precisava de um tempo, assim, para pacificar mais, né, para desacelerar. Aí eu fui. E quando eu fui para lá, eu fiquei surpreso. Eu digo hoje que o mosteiro é um pedacinho do céu na terra. É um lugar onde eu me encontro, é um lugar onde eu tenho um tempo também para rezar, para escrever algumas Ah, que coisas, bom. né. A solitude que é muito bom também, né? É Muito, muito muito, bom. muito, muito. Faz um bem tão grande, É. né. E quando eu venho para cá, para Fortaleza, eu venho geralmente para celebrar segundas-feiras, a Noite da Misericórdia, e terça-feira, a Noite da Luz. E quarta-feira pela manhã, eu já vou para o mosteiro, aí fico todo até domingo à tarde lá. E o senhor já está fazendo muitas mudanças lá, né? O É. que que o senhor trouxe de melhoria? Ai, a gente reformou toda a parte dos quartos, Que porque aquela legal. casa, ela é um patrimônio da Companhia de É Jesus. lindo, né? Ali tem muita vida doada, muito sangue derramado, Sim. muita entrega, né? E as pessoas quando chegam lá, sejam crentes e não crentes, as pessoas sentem uma energia diferente. E é a vida mesmo, é a vida de Deus ali manifestada através da doação de tantas pessoas. Funciona como um hotel ainda? Funciona. Funciona, né? Mas todo final de semana, muitos grupos aqui de Fortaleza vão, a Mari também participa. E a prioridade é abrir para quê? Para os grupos das paróquias, né, de outros movimentos que querem fazer uma experiência de Deus no contato com a natureza e no silêncio
na escuta do seu coração. Lá tem batizado, casamento, tem tudo? Tem, nós temos uma parceria muito boa com a diocese, né? Agora a nova diocese de Baturité. Temos a graça de termos Dom Pepeu também, que é um bispo maravilhoso, muito acolhedor, muito próximo a gente. Padre Benício e Padre Júlio, que são párocos da catedral, né? Então a gente, quando alguém quer fazer algum casamento ou algum batizado, a gente pede que a documentação seja feita lá e eles nos dão autorização para a gente realizar no mosteiro. Então o senhor está feliz. E muito Ai, feliz. que bom. Hoje agradeço a Deus esse tempo. Olha aí, isso é que importa, né? É, é. A gente tem que florescer onde Deus nos planta, É exatamente. né? Florescer onde Deus nos planta. E ali é muito bonito. É muito bonito. Faça um convite aí para as pessoas irem lá Eu queria conhecer. convidar a você. Se você quer ver o céu na terra, vá lá no Mosteiro de Baturité. E lá a gente tem um ditado que diz assim: café com fé só no Mosteiro de Baturité. Adorei! Ei, mãe, vamos lá? Vamos! Vamos! Então, Nossa, convidado. eu quero muito. Vou colocar o tapete vermelho. Ei, que coisa linda! Nossa, tapete vermelho sempre para o senhor. Que o senhor, eu estou muito feliz mesmo. Só hoje aqui, só já quis tive vontade de chorar várias vezes. Porque o senhor passa uma luz, assim, Ô, Jaque, uma muito obrigado energia. pelo Mas convite, a é bondade sério sua. mesmo, assim, sabe? O senhor é diferenciado. O senhor tem o dom da palavra, eu acho que o Espírito Santo, toda vida que o senhor está falando de Deus, acho que ele está aqui, bem pertinho do senhor, aqui, ó, através dos seus ouvidos. Enfim, o senhor pede sempre para Deus, assim, quando sai Sim, de casa, quando acorda? sim. Como é que é o seu ritual aí, matinal? Não, Ensina pra gente fazer também. não, eu tenho sempre pela manhã minha oração pessoal, né? Sim. Que é o contato com a palavra de Deus. E depois tem o meu momento de celebração. E depois o dia do corre-corre da vida, né? Alguns trabalhos. Eu vivo também na comunidade, nós somos 3 padres lá no mosteiro, o Padre Jaildo, o Padre Mota e eu. Então a gente se divide naquela missão bonita que a Companhia de Jesus nos dá. Aí, à tarde, tenho também outras atividades. E à noite, durmo por volta das 10 horas, 10h30. Aí, recomeça o dia. Agora, padre, Baturité tem um amor diferenciado por Maria, não tem? Tem. Por que é, hein? Veja só, no nosso mosteiro, nós temos uma obra preciosíssima. Lá nós temos uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que foi enviada por Lúcia, aquela que viu Nossa Senhora em Eita, 1917. Como nossa. é que essa imagem chegou lá em Baturité? Porque a partir da segunda aparição em Fátima, a igreja portuguesa escolheu um padre para ser o orientador espiritual dessas crianças. Lúcia tinha 12, Francisco tinha 7 e Jacinta tinha 5. E o padre escolhido foi um padre jesuíta chamado Padre José Aparício, que era um mestre de noviço, um homem muito religioso, um orientador espiritual de mão cheia. E esse padre acompanhou Lúcia desde a segunda aparição até quando ela entrou no Carmelo. Quando ela entrou no Carmelo, ele pediu para ser missionário na África. E o nosso padre geral disse que na África já tinham muitas pessoas que estavam precisando no Brasil. Onde é que ele veio morar? Em Baturité. Eita, lá? Sim. Caramba. Na época que ele morou em Baturité, a casa tinha mais de 150 pessoas morando. Ele foi o reitor, ou seja, o superior maior da casa. E lá nós temos uma carta de Lúcia, onde ela oferece essa imagem. Só existem 3 imagens dessa no mundo: uma no mosteiro, uma na Catedral de Lisboa e outra em Fátima. Essa imagem retrata a segunda aparição, onde Nossa Senhora mostrava seu coração e pedia a Lúcia que divulgasse a devoção aos primeiros sábados ao Imaculado Coração de Maria. Uhum. E na carta dele, Lúcia diz assim: Padre Aparício, quando a senhora nos apareceu, ela nos mostrava seu coração e nos dizia que é no momento da dor e do sofrimento que todo filho quer ter colo de mãe e proximidade de coração. Olha que coisa bonita. E Lindo, né? pedia a Lúcia para divulgar na igreja a devoção ao Imaculado Coração de Maria, que são os primeiros sábados, Sim. né? Qual é a Nossa Senhora que o senhor mais gosta de devoção? Eu tenho muita devoção à Nossa Senhora de Fátima, né? Porque ela fala português lá em Portugal. Então É mais fácil de ela entender. compreende os nossos pedidos, né? E dos milagres aí, né? De todos os milagres aí que o senhor já ouviu na sua vida, quais os milagres que o senhor mais se impressiona?
O milagre que aconteceu pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima na vida da minha mãe. É mesmo. Minha mãe. Minha mãe, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu descobri que ela tinha hepatite C. E quando a gente descobriu, os médicos já diziam que ela deveria entrar numa fila de transplante, Caramba. né? Aí o que foi que aconteceu? Durante esses 10, 15 anos que eu passei aqui em Fortaleza acompanhando minha mãe. Quando ela completou 70, os médicos diziam que até 70 anos era possível fazer o transplante. Depois de 70 anos não era possível. Então, quando ela completou 70 anos, a gente foi e a médica dizia, dona Celina, senhora, quando falava em transplante, minha mãe desmoronava. Oh, Aí, quando completou 70 anos, isso foi no dia 13 de outubro. 13 de outubro, no ano que ela completava 70 anos. A gente foi no dia 12, nós fomos para a médica disse, ó, já que ela não quer fazer o transplante, é ter qualidade de vida. Aí, como ela fazia 70 anos, eu organizei uma festa para ela. Ali no Lago Jacareí. Jacareí não tem um restaurante que fica assim? Pois era, a Era gente no próprio lago aquele, né? isso Sim. mesmo. Dia 12, quando eu era pároco do Cristo Rei, eu comecei uma celebração lá na Praça Luísa Távora, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. E no dia 13 de outubro, a gente celebra a última aparição de Nossa Senhora em Fátima. E nessa celebração, minha mãe estava lá. Quando eu vi minha mãe entrar, levando um ofertório, né, eu disse para Nossa Senhora, Senhor, eu peço tanta intercessão de tua mãe para os outros. Agora eu venho pedir pela minha mãe. Me ajuda, cura minha mãe. Ela precisa, né, dessa cura. E o que aconteceu? Isso no dia 13. No dia 21, que era o aniversário dela, de outubro, a gente celebrou a missa da comunidade lá no Cristo Rei. Na missa eu fiz mesmo pedido. Aí, depois da missa, nós tínhamos reservado esse restaurante lá. Foi a família toda. Quando eu estava com o bolo, para cantar os parabéns, porque ela estava muito fragilizada. Quando eu estava com o bolo para cantar os parabéns, meu celular toca. E é o senhor Eugênio? Sim, aqui é do Hospital das Clínicas. Pergunte à senhora Celina se ela quer ser transplantada, porque tem um fígado compatível para ela. No dia Caramba. limite, na data limite. Meu Deus. Olhe, eu fiquei assim tudo. Aí eu disse para ela, mamãe, ela deu o que foi? Mãe, é do Hospital das Clínicas, estão perguntando se a senhora quer ser transplantada. A resposta dela foi essa. Como é que eu posso recusar um presente que Deus está me dando no dia do meu aniversário? Aí criou aquele, aí começou a chorar, meu pai, Ai, tudo. que coisa Olha, linda. vocês vão ficar aqui que a gente vai para o hospital, porque não pode esperar. Aí saiu eu, um padre colega meu que estava, e também minha tia e minha irmã. Nós fomos no apartamento, pegar as coisas dela para levar para o hospital daqui. Já que ela morava ali no Parque Del Sol. Sim. Quando nós pegamos as coisas dela para o Hospital das Clínicas, imagine o que é que passava no meu coração. Eu dizia, meu Deus do céu, será se aqui tem teu dedo? Se acontece alguma coisa no dia do aniversário da minha mãe, eu nunca vou me perdoar, porque eu incentivava também ela a fazer essa cirurgia, né? Uhum. E nós fomos pedir a Nosso Senhor, o Senhor me dá um sinal de que aqui tem teu dedo. Sim. Me lembro que a gente entra no Hospital das Clínicas, quando eu olho lá no final do corredor, tem uma luz acesa, né? E à medida que eu vou me aproximando com ela, quando eu chego, o que é que eu vejo? Uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Aí meu coração já começa. A gente leva ela para se preparar para a cirurgia, e eu vou levando a maca, né, para o centro cirúrgico. Quando eu chego no centro cirúrgico, quando abre a porta, uma médica que ia acolher, ela olha para mim e diz, Padre Eugênio, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu disse assim, vim trazer minha mãe. Ah, essa daqui é sua mãe? É, minha mãe. Padre, fui eu que fiz a captação do fígado. Aí ela disse, o senhor não está me conhecendo não, né? Eu disse, não, eu sou doutora Denise, o senhor fez meu casamento no dia 13 de maio. Olha, aí eu liguei de novo, 13 de maio. Aí eu disse, aqui tem a ação de Deus. Caramba. Ela me convidou, puxou assim um pouquinho. Aí disse, padre, o fígado que sua mãe vai receber é de uma jovem de 24 anos que morreu de eclâmpsia. O filhinho a gente conseguiu salvar, mas ela morreu. Aí minha mãe entrou no centro cirúrgico, lúcida, assim tudo. Aí veio a equipe médica e disse, olha, vão ser 12 horas de cirurgia.
Então a gente aconselha vocês irem para casa. Quando a gente for fazer, quando acabar a cirurgia, a gente liga para que você venha. Aí eu fui. Cadê eu dormir naquele dia? Quando foi cedinho do outro dia, ligaram, eu fui, né? Minha mãe, já que passou uns 15 anos, se renovou. Nossa, Se renovou assim. Se renovou assim. Foi uma graça muito grande de foi um Deus. milagre mesmo, né? E olha o que foi que aconteceu. Com um ano depois da cirurgia dela, eu organizei um grupo para ir para Fátima. Agradecer a Nosso Senhor. As pessoas não sabiam, só eu sabia que eu estava ali para agradecer. Nossa Senhora de Fátima, esse milagre. Deixei até o relatório lá para eles. Quando eu estava na Capelinha das Aparições, com esse grupo, entre eles tinham médicos, né? Quando eu estava falando, gente, eu estou aqui, um médico disse: Padre, eu sou anestesista. Qual foi o dia que foi acontecer a cirurgia? E eu dei. Eu não estava lá, esse médico não era um anestesista que anestesiou minha mãe naquele dia. Meu Deus. Então, eu sou muito agradecido a Deus. Nossa Senhora sempre me acompanhou e sempre me acompanha. Eu, como padre, já vi tantas coisas bonitas acontecerem na vida das pessoas. E eu falo porque eu fui um agraciado. Nossa Senhora deu para minha mãe uma nova vida. E hoje, olhando tudo que aconteceu, eu disse assim, meu Deus, minha mãe ainda, o Senhor ainda me deu a graça, porque se minha mãe não tivesse feito a cirurgia, ela não teria sobrevivido. Ela estava muito fragilizada. E Deus era tão bom que as crises que minha mãe dava, era geralmente de segunda-feira, que era a minha folga, e era o dia que eu estava com eles. Né? Terminava as missas à noite no domingo e eu ia ficar com eles. E muitas crises, já assim, o fígado dela já estava muito, sim, fragilizado, muito, né? Uma Caramba. graça muito grande. Padre, nossa, e assim, não tem uma explicação por que a gente recebe uma graça, né? Pois é, Não tem, é Deus que quer e pronto. não é. Pedir aquele Jesus, pedir e vos Sim. será dado, né? Bater e vos será É, porque aberto, até né? em outros E episódios confiar. aqui eu até falei sobre isso, né? Que às vezes a pessoa nem tem fé, mas naquele momento ele pede com tanta fé e Deus dá, né? Agora, a gente Manda. tem que pedir, mas deixar a liberdade de Deus de nos dar no tempo certo. Uhum. Né? Santa Teresinha tem uma frase muito bonita que eu gosto. Ela disse assim: durante muito tempo eu pedi a Deus que me desse um milagre, mas o milagre eu queria que fosse na minha hora e no meu tempo. Depois de muito tempo, agora eu peço assim: Senhor, se for para minha felicidade e no teu tempo, me concede essa graça que eu te peço. É pedir a graça e confiar que Deus vai nos dar, se for para nossa felicidade. Jesus tem uma frase que nem tudo que a gente pede nos convém. Jesus diz assim: tem gente que pede um peixe, em vez de pedir um peixe, pede um escorpião, né? Sim, sim. Então, às vezes, a gente tem que pedir e deixar essa liberdade, Senhor, se for para minha felicidade, para a felicidade dos meus familiares. No teu tempo, me concede essa graça. Que lindo. É acreditar. É É acreditar. acreditar. E também, se Deus está te mandando para outro caminho, vai. Esse é o São caminho Paulo que Ele diz que quer. tudo concorre para o bem. Isso. Se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Ele Deus. continua sendo Deus, né? Padre, me diz uma coisa, tem muita gente que fala, né, principalmente de outras religiões, que o nosso batismo, ele não tem tanta importância na eficácia, porque a gente é muito criança. O senhor, então, foi 3 horas, né, depois de nascido. E o que que a Igreja Católica fala para essas pessoas que dizem que o nosso batismo, por ter uma criancinha, não tem tanta eficácia? Veja só, a fé é sempre uma transmissão. Ninguém recebe a fé sozinho. A fé que eu tenho no coração foi fruto do- da, 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 da formação que eu tive na minha família. E a igreja, desde o início, se você vê nos Atos dos Apóstolos, vai ver lá que quando se batizava a família toda. Né? Se a gente for deixar a criança para escolher, por que que a gente não deixaria ela escolher também o momento de se alimentar? Uhum, Né? uhum. Deixa a criança decidir o momento dela se alimentar para ver se ela sobrevive. Então, a igreja, ela batiza a criança porque ela sabe muito bem que os pais, os padrinhos,
vão alimentar aquilo que a criança naquele momento está recebendo, que às vezes ela não tem consciência de estar. Sim. Mas aquela fé que foi plantada no coração daquela criança vai ser cuidada, vai ser alimentada, vai ser protegida pelo testemunho dos pais, né. Então o pai, quando quer algo muito especial para seu filho, ele não dá apenas o leite para alimentar o corpo, ele dá o leite da fé para alimentar a alma. Coisa bonita você já se sentir mergulhado na graça de Deus, na força de Deus, né. Então, a igreja acredita que o batismo é uma grande antídoto que nos protege de todas as ciladas do mal, né, já vai crescendo, a gente vai crescendo na graça. Então isso é um testemunho bonito da fé, do Uhum. que os pais deixam aos seus filhos, Sim, né. inclusive o senhor é um sacerdote que cuida muito bem das crianças, né, famoso por isso também, né, da missa das crianças. Qual a importância e qual é o que o senhor vê hoje de maior dificuldade, assim, dos pais em relação a doutrinar sua criança dentro da nossa igreja católica? Olha que coisa bonita. A missa das crianças surge justamente porque eu acompanhava as equipes Nossa Senhora e os pais partilhavam comigo. Padre, como é difícil a gente levar as nossas crianças para a celebração, porque às vezes a celebração é muito longa, as crianças, em vez de ajudar, ficam atrapalhando, e às vezes a comunidade não compreende tudo. E depois vamos fazer uma missa com criança? Uhum. Essa missa o que é que vai ser? Nós vamos pegar a estrutura da celebração toda, mas na hora da homilia, a gente vai colocar os bonequinhos, o padre vai dialogar com os fantoches, porque vai chamar a atenção das crianças. Aí nós começamos a fazer, e às vezes tinha filinha na hora da comunhão dos adultos, a gente fazia a fila com um biscoitinho para que elas Ah, entrassem, que né? coisa linda. Explicava para ela, enquanto os padres estavam recebendo, elas vinham. Uhum. Então você tentava, e olha, já que era uma experiência tão bonita, porque hoje eu estou fazendo celebração de matrimônio com os casais, com Olha, casais que participaram da missa com criança. é É uma mesmo. coisa incrível. Eu fiquei muito emocionado, semana retrasada, eu fui assistir um casamento, quando entra um noivo com uma fotografia, ele diante da casinha que a gente usava para os bonecos na hora da celebração. E eu disse: "Não acredito, você olha aqui, padre", né. Então, aquilo ali foi alimentando no coração, e uma consolação que eu como padre tinha, era dos pais dizer assim: "Padre, hoje quem me chama para ir para a missa são os meus filhos". Quando chega sábado, ele já diz: "Pai, amanhã nós vamos para a missa do Inacinho". A missa do Inacinho era como eles chamavam, né. Nós conseguíamos encher aquela quadra do colégio sempre, mais de 800 crianças. E as Caramba! crianças, uma tranquilidade na celebração, tudo. Então você vê, né. E os pais, eu acho que essa semente tem que ser lançada logo no início da vida da Na criança. infância Na mesmo, né. infância. Aí os pais às vezes dizem assim, porque vai chegar um momento na adolescência ou na juventude que eles vão se afastar. Eu me afastei, você se afastou, todo mundo faz essa experiência de se afastar um dia da igreja para a gente sentir saudade. E às vezes os pais dizem assim: "Ai meu Deus, meu filho ia tanto para a missa comigo quando era criança, agora não vai mais". Deixa. Jesus tem uma parábola que eu gosto muito, que ele diz assim: "O reino dos céus é igual àquele semeador, que ele joga a semente e vai dormir. Quando ele dorme, a semente está germinando no silêncio da terra", sabe? A missão do pai e da mãe é jogar semente e às vezes dormir, para que no tempo de Deus, no silêncio de Deus, essa semente. Um pai que joga a semente, confie, porque a terra é boa, a semente é boa e o coração está preparado. Agora, só que a gente quer que os nossos filhos germinem no nosso tempo, na nossa hora. É Se verdade, padre. revolta quando diz assim: "Ai, meu filho já não participa mais da igreja". Vai voltar, vai voltar. Mas é muito importante, padre. Eu acredito que quando a criança, né, ainda pequena, ela vai para a igreja e ela começa a entender de fato, né, o que que é a igreja católica, quando ela faz uma boa catequese. Isso, Uma boa catequese boa mesmo, catequese. aquela que ensina bem, É, não aquela é. que você vai lá só dar Não, dar presença não. Aquela que ensina, eu duvido que esse adulto se torne um protestante. é verdade. Não tem como, padre.
Quem entende de fato que a Igreja Católica, ela não acredita em outra coisa. Não acredita, Veja mas eu só. acho que isso vem da infância. Veja só, e essas crianças de hoje, elas observam muito mais o que você faz do que o que você diz. Hoje é muito importante o testemunho dos pais, porque uma criança e um jovem que percebe que Deus é importante para a vida dos pais, ele vai também trazer esse Deus para a sua vida. E às vezes os pais só vá para a catequese, mas não vão para uma celebração. E essa juventude e essas crianças, ela tem uma sensibilidade muito grande para perceber as nossas incoerências. Coerência, Sim, verdade. coerência. Esse menino ele já nasce assim, já percebendo, sabe? Outros E a tempos, criança é né? sincera, né? É. Aí quando eu me lembro que quando estava lá na celebração, as crianças, ô, você tá vindo? Padre, papai não queria vir para a missa, não. Padre, não, papai, todo errado. Pois Oh, é. meu Deus, quem fala é a Então é verdade. importante. Feliz é uma criança que Sim, nasce numa família que se preocupa em semear, né? E nós estamos vendo uma juventude tão fragilizada, total. tão sem raiz, né? Papa Francisco, ele tomava uma tradição judaica que dizia que a maior herança que um pai deixa para seu filho são duas coisas que ninguém tira: fé e educação de qualidade. É mesmo. E aí é para sempre, né? Para sempre, para E não tem sempre. como errar no Não caminho. tem. Não Hoje tem os como. pais, às vezes, para compensar a sua ausência, começam a preencher as crianças de coisas. Uhum. Coisas, coisas, coisas. E Sabitiba, que era um grande psiquiatra, e também ele dizia uma coisa muito interessante. Um pai que leva seu filho à igreja nunca vai pegá-lo numa delegacia. Verdade, é o caminho certo que eu disse. Se É tem forte. fé e tem educação, não tem como Não tem, ir no caminho errado. não tem, Não tem. É não tem. seguir a palavra de Deus e pelo menos errar menos, né? Porque Não, errar a gente vai estar sempre errando, errar né? sempre, mas precisa dessa força. Jesus uma vez nos falou uma frase que é verdade: sem mim vocês não vão a lugar nenhum. Ai, que lindo. Sem mim a vida de vocês perde o sentido, perde o sabor, perde a esperança, né? Essa juventude, mais do que nunca, precisa ser sedimentada, sabe, assim, na palavra de Deus, na igreja, na comunidade eclesial. Nós tivemos essa semana passada no mosteiro um grupo chamado Frutos Day, 240 jovens. Eu ficava encantado vendo aqueles jovens assim, buscando Deus, desejosos de Deus. Então a juventude tem esse desejo. Agora, nossas igrejas, nossas paróquias, têm que ser esse espaço de acolhimento. Isso que faz tão bem o padre Elandro lá na paróquia. Um A coração, nossa paróquia. É, pois é, um coração de pastor. O padre Elandro acolhe a todos, é, né? E quando a gente abre as nossas comunidades para acolher a todos, a comunidade floresce. sem dúvida. Ó, Floresce, né? padre, infelizmente está chegando no final. Oh, que Eu estou pena. muito triste porque conversaria muito aqui com o senhor, essa sua paz, essa sua luz. E queria te perguntar, qual o sonho do momento? O sonho do momento é pedir a Deus a graça de permanecer sempre fiel, sempre animado nessa proposta que Ele nos faz, né? Sermos seguidores e colaboradores da missão de Cristo. Essa graça. E nunca perder a capacidade de sonhar. Nunca, jamais, né? Nunca. O objetivo de vida. Ah, é. E meu pai mandou perguntar aqui, ó, se teve algum assunto que o senhor queria comentar e não foi perguntado. Eu tô curioso. Não, é porque ele mandou perguntar, porque ele é torcedor do Fortaleza, Ah, e ele quer saber que eu sou torcedor do Fortaleza mesmo. e Porque, é como mesmo, disse o senhor, padre! O porque povo do Ceará não fica com raiva do senhor, não? não, minha mãe é que dizia assim, meu filho, não, tenha cuidado quando for dizer que você é torcedor. Não, é porque o Fortaleza é um time bíblico. Você sabe qual o título que Jesus mais gostava de ser chamado? Sim. Leão de Judá, olha aí. Ah, Tá vendo? Pronto. Então eu estou no caminho certo. isso mesmo, padre. Muito obrigada. Eu queria terminar com o senhor dando uma bênção aí para todo mundo que está em casa. Olha para todo mundo aqui e dá a bênção para todo mundo que nos Eu assistiu. queria agradecer a você essa oportunidade. Parabéns por esse espaço de evangelização. Você é preciosa. E que tudo que você fizer aqui chegue no coração das pessoas, levando luz, levando sonhos, levando paz.
E agradecer a você que nos acompanhou. Você é do tamanho dos seus sonhos, que o Espírito Santo suscite no seu coração, no coração da sua família, no coração do mundo, sonhos grandes. Nós somos filhos da esperança. A esperança já está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre todas as pessoas que você ama, sobre este programa, sobre essa entrevista, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Siga nas redes sociais o Padre Eugênio Pacelli. Pacelli é italiano, é? É. Eu Menino. tinha uma tia freira que não se conteve em botar só o nome, não. Colocou sobrenome. Viu? Bonito, né? Pois Pio XII, é o é. Papa Pio XII. Olha aí, rapaz, a gente tinha que ser padre mesmo. E É. por isso que é diferenciado. Esse padre aqui é diferenciado. Segue nas redes sociais, que é @ Padre Eugênio Oficial. Padre Eugênio Oficial. Tem um do Mosteiro também? Mosteiro dos Jesuítas. Pronto, seguindo aí todo mundo. Muito obrigada, Padre, mais uma vez. E você que nos assistiu, espero que você tenha gostado. E nós temos um encontro marcado, se Deus quiser, próxima segunda, às 19 horas. Um grande beijo. Tchau, tchau.